Olá, muito bom dia! No vídeo de hoje eu falo sobre as previsões para o mês de abril de 2024. Esse vai ser um mês especial e por alguns motivos. Entre eles porque a gente vai ter o segundo eclipse do ano, então é bom ficar de olho. A gente vai ter também quase um mês inteiro de um Mercúrio retrógrado. Aí você me pergunta, puxa Aline, eclipse Mercúrio retrógrado e esse pode ser um mês bacana? Olha que pode sim. E sabe por quê? Porque praticamente durante o mês inteiro a gente também vai ter um encontro raro entre Júpiter e Urano em Touro, falando pra gente sobre prosperidade. Portanto, este também pode ser o mês da grande sorte para todos nós neste ano. Bora conversar sobre isso? Bora conversar sobre essas datas e tantas outras que são importantes para todo mês? Pois então, pegue aí lápis e papel, um copinho d'água e vai anotando, né? Vai encaixando aí no seu calendário os momentos mais importantes do mês. Vamos começar? Bom, sejam antes de mais nada muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Eu me chamo Aline Macari. Eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas e clique no sininho para você se inscrever no canal e receber as notificações. Assim você recebe no seu celular e no seu computador as notificações das gravações dos vídeos que sobem para o YouTube todos os dias de segunda a quinta-feira. Aproveite também para acompanhar todas as produções de conteúdo da Astróloga em várias redes sociais, principalmente todo o conteúdo, todas as informações sobre o trabalho no site oficial, e a gente se encontra muitíssimo no Instagram, @astróloga, simples assim, me segue lá. Bom, vamos começar? Queria começar pela data mais importante, não a data mais importante, mas aquela que abre o mês. A gente vai ter Mercúrio retrógrado em Áries entre os dias 1º e 25 de abril. Ou seja, se você está assistindo esse vídeo antes de 1º de abril, aproveite que é para você resolver um monte de coisas antes de Mercúrio entrar na retrogradação. Combinado? Vamos lá! Todos sempre ficam apavorados quando escutam falar sobre Mercúrio retrógrado, mas como eu disse, ele não condena o mês de abril, especialmente porque a gente tem outros movimentos, tá bom? O importante é a gente ouvir o chamado deste planeta, Deus e princípio psicológico. O que Mercúrio em Áries está pedindo para a gente rever, repensar, né, e reorganizar são os nossos impulsos, são as temáticas arianas, os nossos impulsos, vontades, desejos, tesões, paixões, e também está falando para a gente repensar as nossas raivas, os nossos ódios, os nossos conflitos e as nossas guerras, cá embaixo no planetinha. Se você, portanto, puder resolver uma série de coisas antes desse período, melhor ainda. Se isso não for possível, entretanto, entenda que Mercúrio retrógrado pede pra gente um período de reflexão e de refação das coisas. A gente vai ter que refazer algumas coisas. E em alguns momentos da vida a gente vai ter que refazer mesmo, errando, que a gente vai voltar atrás, pegar o caminho adequado, o caminho correto e seguir em frente. Eu, inclusive, acredito muitíssimo que o Mercúrio retrógrado e outros planetas em retrogradação falam muito pra gente, sabe o quê? Sobre uma segunda chance. Uma chance da gente voltar a repensar e tomar as decisões adequadas. Eu fiz um vídeo especial com todas as informações, detalhes, de que maneira isso pode abraçar ou cair nas nossas vidas. Então deixo para vocês o vídeo Mercúrio retrógrado em Áries. Assistam. O próximo movimento que é importante é a conjunção da Vênus com Netuno, ambos em Peixes, entre os dias 2 e 4 de abril, logo no comecinho do mês. Esse aqui é um sinal muito legal, porque a gente está falando do encontro da deusa do amor com o deus dos sonhos, portanto a gente está falando de um período de saudade, de romance, de aconchego, de cuidado e de amor. Para quem está numa relação amorosa, esse pode ser um momento muito agradável para a gente sonhar junto, para a gente fantasiar junto e para a gente viajar. Netuno é aquele que viaja. Ternura, ternurinha, é uma palavra que está um tanto fora de moda, mas eu vou te dizer uma coisa, combina super na conjunção de uma Vênus com Peixes, ou melhor, Vênus com Netuno em Peixes, portanto que a gente aproveite. Eu escrevo também no texto, será que a gente ainda é capaz de se conectar com essas sutilezas, essas delicadezas
dentro dos relacionamentos amorosos, ou a gente está só colecionando frustração, hein? Vale a pena pensar sobre tudo isso. Para quem quer entender um pouco mais sobre os movimentos de uma Vênus em Peixes, que é um movimento muito legal, é uma Vênus muito bem posicionada, deixo para vocês Vênus em Peixes, pra vocês entenderem como sacar, como viver as vibes do amor nesses tempos e principalmente a partir desse encontro. Entretanto, para quem já tiver de saco cheio de ternurinha, logo na sequência a Vênus entra em Áries. A gente vai ter a Vênus em Áries no dos dias 5 a 29 de abril. Para quem andava muito sozinho, muito borocochô, porque a Vênus em Peixes, ela, se estiver acompanhada, pode estar bem acompanhada, mas se estiver sozinha, está numa onda muito introspectiva, muito pensativa e fechando o ciclo de amor, que afinal de contas, a Vênus em Peixes, no último signo da roda zodiacal, às vezes a gente esbarra até com uma certa solidão. Sorte de quem conseguir transformar isso em solitude, nem sempre é possível. Mas uma Vênus em Áries fala pra gente da retomada do ciclo dos novos encontros, portanto existe sim a possibilidade de novas paixões, novas aventuras amorosas, novos encontros, e isso é uma coisa muito bacana. Então é o simples fato da Vênus trocar de roupa, ela muda de atitude sim. O mês de abril é quase todo governado por uma Vênus em Áries, isso é muito legal. Como eu disse, aqui a gente está falando de paixão, de tesão, de vontade, de desejo, de sexo, de aventura, tudo junto e misturado nessa Vênus que é pura adrenalina nos romances. Eis o início de um novo capítulo e que podemos, portanto, conhecer novas pessoas, isso é legal, tá bom? Ou então a gente pode apimentar os relacionamentos que já estão rolando por aí. Bom, agora o papo é sério. Vamos falar sobre o segundo eclipse do ano, que acontece daqui a pouquinho, no dia 8 de abril. O mês de abril a gente será presenteado, portanto, com mais um eclipse. Desta vez será um eclipse de lua nova no 19º grau do signo de Áries. Ali a gente vai ter um aglomerado de planetas. E é importante falar sobre isso. Eis o início, portanto, de uma nova semeadura. Toda vez que a gente tem uma lua nova, como eu sempre falo aqui no canal, é hora da gente plantar uma nova sementinha, né? Mas você já imaginou Sol e Lua conjuntos, porque Lua nova é sobre isso, e um eclipse solar naquele lugar? Significa que grande parte da nossa consciência será eclipsada. Então, grande parte dessa potência de romper com limites, barreiras, ser pioneiro, corajoso, aventureiro, tudo isso, eu acredito que não seja para fora, e sim para dentro. Portanto, a gente pode ter dois efeitos interessantes nas nossas vidas pessoais e nas nossas vidas coletivas com esse eclipse. Um movimento onde a gente vai implodir, então nossas questões tensas, nervosas, agressivas podem se voltar contra nós mesmos. Isso poderia significar alguma coisa conosco, em termos de figura, cidadão, indivíduo, sujeito, e com algumas nações que podem implodir, figuras de autoridade que implodem porque não sabem usar essa energia vigorosa dos inícios de Áries, ou não. A gente de repente consegue canalizar toda essa força que não é para fora e é para dentro, e a gente finalmente entende coisas importantes que a gente tem que entender. Portanto, é um movimento introspectivo, introvertido e inconsciente. Se você tiver coragem para embarcar nessa aventura, porque às vezes Áries está sempre muito para fora, mas se você tiver coragem de embarcar para dentro, a gente pode sair da implosão e talvez de um momento até de depressão, porque é uma potência que foi abafada, para um momento de grande riqueza e de percepção de coisas importantes que a gente tem dentro da gente, sabe? Bom, o que mais que eu posso falar sobre isso? Já me perdi completamente. Bom, o conhece a ti mesmo se fará mais importante do que nunca. E como eu disse, isso vale para todos nós em vida coletiva e vida pessoal. Como esse é um assunto grandão, super importante, é o próximo grande assunto, eu vou fazer um vídeo especial sobre o eclipse do dia 8 de abril, portanto não percam, fiquem ligados no canal. O próximo movimento, que é um movimento importante, que de alguma maneira faz parte desse eclipse, é a conjunção de Marte com Saturno em Peixes. Atualmente a gente está com Marte em Peixes, deixo o vídeo para vocês entenderem como é que tá rolando, como estão rolando os conflitos e as guerras no mundo atualmente. Entretanto, esse Marte se faz conjunto a Saturno, entre os dias 7 e 12 de abril.
Aqui a gente está falando de duas possibilidades de leitura, né? Aqui a gente está falando de um guerreiro pacifista que se utiliza dessa união com Saturno para colocar regras, estruturas e leis e trazer paz para o mundo, se apropriar das boas qualidades de Saturno. Ou então a gente está falando de um Marte que se utiliza das piores qualidades de Saturno e de maneira covarde, porque ele pode ter um ladinho bem covarde, né, e meticuloso, se apropriar da frieza de Saturno para agir culpando e manipulando pessoas e situações. Acho que vale a pena perceber, de novo, imaginando que isso tem um efeito de macrocosmo a microcosmo entre nós, pessoas, sujeitos, né, e nações e grandes autoridades e coisas noutra escala. Bom, queria falar agora sobre o movimento mais bacana do mês de abril, que é nada menos do que um dos movimentos mais auspiciosos do ano de 2024. Então você tem que aproveitar essa onda. É a grande conjunção entre Júpiter e Urano em Touro, que acontece, já está vindo de um tempo, mas ela fica mais evidente entre 1º de abril e 26 de abril. Entretanto, a sua conjunção precisa acontece entre os dias 15 e 26. Então todo o mês de abril até 26 de abril a gente tem uma boa onda, mas entre os dias 15 e 26 a coisa fica super concentrada. Então aproveita essa onda. Que movimento é esse? A gente está falando da união do grande benéfico, que é Júpiter, que é sorte, que é oportunidade, que é expansão, junto com Urano, que é um planeta que fala pra gente o novo, é a novidade, é o rompante. Só que ele também tem a ver com rupturas, tem a ver com reviravoltas, por isso eu estou chamando de um super plot twist. Um super plot twist, uma super reviravolta, uma grande guinada que a gente pode viver na vida da gente, isso pode ser muito interessante. Isso acontece no signo de Touro, portanto incide sobre as temáticas taurinas. A gente pode estar falando de uma nova oportunidade financeira, de um novo trabalho, de uma grana, uma bolada de grana que você está para receber, a oportunidade de um momento de grande fertilidade para o feminino e o masculino em todos os níveis, desde suas potências mais criativas, de trabalho, né, de oportunidade de mostrar a sua capacidade criativa no mundo, até filhos, colocar babies no mundo, portanto fertilidade, bebês chegando ao mundo. Eu acho que esse pode ser um momento de um acréscimo de segurança, das pessoas se sentirem mais seguras, mas eu acho muito interessante, tem duas questões. Uma, onde cai isso no mapa e de que maneira a gente pode sentir. Seria interessante você localizar no seu mapa onde você tem um signo de Touro, porque é ali que essa grande guinada, esse super plot twist pode acontecer. Mas uma outra coisa interessante é o seguinte, Júpiter é muito positivo, mas Urano não tem, digamos, essa inclinação. Portanto, pode haver uma guinada que a gente não está esperando, não é necessariamente nessa toada, mas existe uma outra questão para taurinos, nativos do signo de Touro, pessoas com aspectos importantes em Touro, que falam pra gente sobre uma abertura interior para algo que a gente não está esperando. Às vezes, Touro, que é super trabalhador, constante, né? São pessoas que às vezes passam anos na mesma empresa, anos no mesmo casamento, é gente que aposta na segurança e na longevidade de alguns comportamentos e percepções, porque acha que aquilo é sinônimo de segurança. Mas eu pensaria sobre isso, porque às vezes tudo que a gente está precisando na vida é de uma baita de uma reviravolta para colocar a vida, para perceber a vida em outras condições, para a vida dar aquela guinada interessante. Então vamos parar para pensar sobre as reviravoltas positivas que acontecem na vida da gente e que, de repente, a partir de um dedo divino, algo nos coloca noutra dimensão, noutro lugar, com outras pessoas, dentro de outras condições que transformam a vida da gente. Então, plot twist e reviravolta nem sempre é algo negativo, moçada. Às vezes é o jogo divino te colocando no lugar que você tem que estar. Pensa nisso. Eu fiz um vídeo especial sobre esse assunto, é um assunto muito legal, a gente tinha muito que aproveitar essa onda, então assistam, eu chamei de a grande guinada ou o grande plot twist, entenda de que maneira isso pode acontecer na sua vida de uma forma mais aprofundada. Deixo o vídeo para vocês, o link aqui em cima na tela e aqui embaixo nas descrições, aproveite, porque eu vou aproveitar. Bom, vamos lá. Entre os dias 19 de abril e 20 de maio, a gente vai ter o Sol no signo de Touro, portanto, começo da temporada taurina. Feliz aniversário para os taurinos!
Esse ano o Sol entra um pouquinho antes, né? Já tinha gente no Instagram me perguntando, o Sol entra no dia 19 de abril esse ano? Sim. Bom, esse ano é um ano muito legal para os taurinos, porque justamente eles vão estar vivendo, a grande maioria deles, todos nós, né? Mas eles, alguns de maneira mais evidente, essa grande conjunção de Júpiter com Urano no signo de Touro. Como eu escrevo no texto, essa é uma das melhores oportunidades do ano para os taurinos e vocês deviam aproveitar porque a gente está com Júpiter em Touro de maio de 23 a maio de 24. Aliás, para quem quiser entender este grande golpe de sorte que dura um ano inteiro, esse é um período maior, principalmente no signo de Touro, deixo para vocês Júpiter em Touro. Lá na frente, depois de maio, ele entra em Gêmeos. Aí a grande sorte, lá para maio, vai ser em cima do signo de Gêmeos. Por enquanto, são os taurinos que podem se beneficiar muito e pessoas com aspectos importantes em Touro, ok? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? Sigamos. Bom, o próximo aspecto é uma conjunção da Vênus com Quirón em Áries. Aí eu presto atenção, peço para vocês prestarem atenção, isso vai acontecer entre os dias 18 e 22 de abril. No final do mês, a Vênus, que já terá iniciado as suas aventuras amorosas e românticas em Áries, vai esbarrar com Quirón. Aqui a gente está falando, né? E por mais que as delícias da vida estejam em alta, tocar a ferida que nunca cicatriza poderá nos fazer recuar. É nessa hora que a Vênus, que o amor em nós, né? Porque a gente está falando na verdade de um princípio psicológico, vai nos fazer lembrar de feridas antigas que não cicatrizam. Então é interessante também a gente se lembrar de velhas dinâmicas, não porque são velhas, mas porque o passado nos trouxe conhecimento sobre as nossas dinâmicas com os outros e nós dentro das dinâmicas com o outro, tá bom? Portanto, esse pode ser um período de sofrimento, da gente sofrer, de se lembrar de alguns sofrimentos do passado. É a dor, a partir da lembrança de dinâmicas difíceis, que poderemos repensar, portanto, padrões de comportamento e aceitação. Ou seja, esse encontro não é só para ficar sofrendo e chorando as pitangas, é para a gente mudar, virar o disco. É a corajosa Vênus em Áries, que mora dentro de todos nós nesse período, né, que pode dar um basta e viver aventuras novas e saudáveis. Bora deixar aspectos manipuladores e tóxicos lá para trás? Daqui para frente a gente pode sim contar uma nova história e viver relacionamentos mais doces, mais amorosos e mais respeitosos, tá? Como eu escrevo no texto, uma verdadeira guerreira não vai ficar muito tempo lambendo as suas próprias feridas porque ela tem mais o que fazer. Bom, moçada, no final do mês a gente tem o fim de Mercúrio retrógrado, justamente no dia 25 de abril. Faltando alguns dias para o fim do mês, Mercúrio sai da sua retrogradação em Áries e é finalmente a partir dessa data que tudo pode ter tomado uma forma mais certa, mais garantida, mais estável e mais segura. Então é antes da retrogradação e depois da retrogradação que a gente tem datas interessantes e momentos com mais segurança. Ah, tá bom, já passou o momento retrô, agora eu sei onde eu tô pisando e posso agir melhor, tá bom? Entretanto, não é porque o mês está marcado por um Mercúrio retrógrado que a gente vai ficar de braços cruzados e com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. A gente tem mais o que fazer, principalmente em Áries, né? Há muito trabalho numa retrogradação. O movimento, durante todo o mês de abril, é um convite à reflexão, à refação de algumas coisas importantes em Áries, e é um momento, inclusive, importante, sabe para quê? Para a gente ouvir desculpas e para a gente pedir desculpas, que às vezes Áries nem é muito bom nisso, mas é importante sim, tá? Bom, o próximo aspecto, que é um aspecto importante, a gente já está chegando ao fim, é a conjunção de Marte com Netuno em Peixes. É a reta final de Marte por Peixes, poucos dias antes ele encontra com Saturno, poucos dias depois ele encontra com Netuno. Esse encontro vai rolar entre 24 e 30 de abril, portanto no final do mês, tá? Aqui a gente tem de novo duas possibilidades. A primeira é uma onda de Marte com Netuno super benevolente, super desinteressada, artística, compassiva, bondosa, espiritual e até transcendente. Em alguns momentos, no final do mês, a gente pode sentir uma onda de uma beleza, de um contato, de uma união profunda, tão bela. Entretanto, a gente pode entrar noutra veia
uma veia bem sombria, que eu falo de hipersensibilidade, dada a fanatismos, delírios, fugas da realidade, vícios e vitimismos. Portanto, vamos prestar atenção, tá bom? Especialmente nativos e pessoas com aspectos importantes em peixes e pessoas com Sol e Ascendente em Áries podem se sentir mais tocadas por esse movimento. A ver, prestem atenção. Próximo movimento, que é um movimento muito legal, está bem no finalzinho do mês e invade todo mês de maio, é a Vênus no signo de Touro, que vai de 29 de abril a 23 de maio. Aqui a gente sai do modo super aventureiro, cheio de paixão, de tesão para dar ao mundo, né, de uma Vênus em Áries, e a gente entra noutro jeito de ser e estar em se tratando dos amores e dos valores. A Vênus em Touro está domiciliada, portanto ela é uma Vênus muito amorosa, e aí ela entra, é outra toada, não é paixão, tesão e fogos e pum, carapum, pum, pum, é outra coisa. É serenidade, é tranquilidade, é estabilidade e é compromisso, tá bom? Isso pode ser muito bacana para quem está meio cansado de tantas reviravoltas no amor. Em Touro não há sobressaltos, mas confiança e parceria. Em se tratando de finanças e justamente com aquele super plot twist de 15 a 26 de abril, esse período pode nos reservar boas surpresas financeiras. Preste atenção, tá bom? Bom, o próximo movimento e o último, que é o mais importante, é lá no finalzinho do mês a entrada de Marte em Áries. Portanto, a gente vai passar o mês inteiro com Marte em Peixes, naquele movimento que vai entre o pacifista e o covarde. Mas é no final do mês que a coisa ganha pimenta e tudo se turbina, principalmente em se tratando de conflitos e guerras. Marte vai estar em Áries entre os dias 30 de abril e 9 de junho. Aqui a gente está falando do deus da guerra, da ação, do sexo, que estará no seu signo de domicílio. Em Áries ele funciona muito bem, tá? Aqui ele ganha assuntos, aspectos que são positivos e que são complicados. O primeiro deles, eu gosto muito, ele ganha coragem, ganha ousadia, ganha paixão, determinação, e ele sai abrindo o espaço de cabeçada, né, rompendo com limites, e isso é muito bacana, tá bom? Isso é muito positivo para novos empreendimentos que exigem da gente fôlego, força, garra, coragem. Entretanto, em se tratando dos conflitos pessoais e internacionais que a gente está vivendo na atualidade, esse pode ser um momento muito delicado, porque aí a gente vai acabar colocando mais gasolina na fogueira. Bora prestar atenção? Eu teria olhos para situações de violência que podem se agravar e muito até junho, porque Marte vai estar em Áries até o mês de junho, começo do mês de junho. Bom, moçada, esse é o mês em que de novo a gente vai seguindo o balé dos astros. Então a gente se esquiva de um eclipse, mas o entende e o internaliza e o vive. A gente tenta entender o Mercúrio retrógrado, para de terrorismo com o Mercúrio retrógrado e tenta entender o chamado desse cara e o que a gente precisa rever, refazer, e a gente se apropria das melhores qualidades desse baita plot twist que pode marcar o mês de abril como talvez o melhor mês do ano. Portanto, aproveitem. Curtiu esse conteúdo? Pois então vou pedir para vocês um grande favor, por favor, compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas, para eles terem uma luz aí sobre o que pode acontecer no mês de abril, ok? Deixem seus comentários aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva, vamos compartilhando, e hoje é quinta-feira, semana que vem tem mais. Um beijo carinhoso, muito obrigada, que a gente tenha um mês maravilhoso, e nós teremos. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.